A paz do Senhor Jesus, desejamos uma ótima tarde para você que nos acompanha na Rede Brasil de Comunicação, a nossa programação. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua companhia, onde você estiver nos assistindo, através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Oficial, ou pelo nosso site www.iadpeplay.org.br. Neste momento, queremos convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo de número 5. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o versículo que está aparecendo aí na sua tela. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Graças a Deus já estamos contando com a presença dos nossos convidados de hoje, o evangelista Eliel Xavier, que coordena a área ali em Rio Doce, área 19. É um prazer tê-lo conosco, evangelista Eliel. É um prazer tê-lo conosco, há tempo que a gente vem pensando em convidá-lo para o programa Intercessão, mas as muitas ocupações, são muitas, mas graças a Deus que Deus nos deu hoje a oportunidade. Amém, pastor. Para nós é um prazer poder estarmos neste momento reunidos em um programa muito especial, que é um programa da intercessão. É um dos elementos fundamentais para a vida do cristão, que nos aproxima mais de Deus e também dos nossos amados irmãos. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós neste momento, em nome de Jesus. Graças a Deus. Também contamos com a presença do evangelista Jaziel Marques, que coordena uma das áreas ali em Prazeres, né? 67. A área 67, né? Terminal Guararapes. Terminal Guararapes. É um prazer também tê-lo conosco aqui. A gente sabe das suas muitas ocupações, mas graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de hoje estarmos juntos para estarmos conversando sobre um assunto tão importante. Amém, pastor. Para mim é uma satisfação, né? Desde já agradeço ao nosso pastor presidente e ao senhor pelo convite de estarmos aqui compartilhando deste momento tão especial, juntamente com o evangelista Eliel, e aos nossos irmãos telespectadores que com certeza serão edificados nesse dia através desta programação. Glória a Deus. Graças a Deus. Antes, porém, de nós estarmos conversando sobre esse assunto que vamos tratar, nós vamos começar com oração. Eu gostaria que o evangelista Jaziel Marques pudesse estar nos levando a Deus em oração. Amém. Você que está em casa, ore conosco também. Senhor, meu Deus e querido Pai, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer por mais uma vez estarmos aqui nos estúdios da Rede Brasil de Comunicação. Somos gratos. Para, através, Senhor, deste veículo, desta emissora, levar a Tua palavra, tratando deste assunto tão importante, Senhor, que é a vida de oração, o fervor na oração. Queremos pedir a Tua bênção sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida, Senhor, de cada telespectador. Ó Deus, que as Tuas mãos estejam estendidas, abençoando as famílias neste dia. É o que nós pedimos para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Então, no programa de hoje, nós meditaremos no tema o fervor na intercessão, ou intercedendo com fervor, né? Por isso, gostaríamos de iniciar a nossa reflexão perguntando, biblicamente, o que é o fervor e como podemos identificá-lo na nossa vida de intercessão? Evangelista Eliel, evangelista Marques, né? Sim, senhor. Glória a Deus. É interessante, pastor Jefferson, companheiro irmão Josiel, o princípio da intercessão e também como identificar, pastor, este princípio que eu acho por demais de grande importância para nós que temos a responsabilidade como sacerdote do altar, o homem do altar, assumindo esta posição de interceder, porque a intercessão significa interceder por outrem, ou pedir por alguém, ou interceder por alguém, não é? Buscando o auxílio para aquela pessoa que necessita de uma necessidade. E eu entendo assim,
pastor Josiel e o pastor Jefferson, que um dos princípios para a gente identificar a intercessão é quando nós nos quebrantamos, quando nós nos moldamos e nos quebrantamos diante de Deus, nós estamos buscando esta dimensão, não é? Que é o princípio do quebrantamento. Né? Quando a gente se quebranta, nós estamos nos colocando numa posição de privilégio para adentrarmos numa súplica por alguém que precise de um auxílio, de uma ajuda necessária, no momento crítico que ele esteja vivenciando na sua trajetória da vida humana. E a intercessão com fervor, além de se colocar na lugar da pessoa, leva realmente a esse quebrantamento, né? Porque o fervor, ele é aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos leva a partir para buscar uma resposta de Deus. O intercessor, ele vai, que ora com fervor, ele não ora apenas dizendo, não, Senhor, abençoa teu servo, se der, Deus, se não der, não deu. Não, ele vai com vontade mesmo para trazer resposta, não é, evangelista Jaziel? É verdade, pastor. Eu estava observando aqui, enquanto o evangelista Eliel falava, a vida de oração de um dos homens, né, que podemos dizer que foi um exemplo de oração para nós, que foi a vida de Elias, ou o profeta Elias. E o texto de Tiago, capítulo 5, e o versículo 17, na Bíblia Revista e Corrigida, nós não encontramos a expressão fervor, mas em outras versões, como a atualizada, por exemplo, eu quero até compartilhar esse texto. Tiago 5 e 17, na versão atualizada, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor, para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, quando Tiago ele fala sobre a vida de oração, porque o capítulo 5 a gente pode observar a partir do versículo 13, né, que ele nos aconselha a orar, se alguém está aflito, ore, orar pelos enfermos, interceder por alguém que está enfermo. E ele faz aqui um paralelo, né, falando da vida de oração, inclusive falando do poder que a oração tem, no verso 16, e ele faz um paralelo com a vida de Elias. Elias, aquele homem que tinha uma intimidade profunda com Deus. E aqui a gente encontra no verso 17, Tiago dizendo que a oração de Elias foi uma oração fervorosa. E eu tenho certeza que a oração fervorosa, acrescentando aqui, é aquela oração onde é feita com instância, com ardor, né? Porque o próprio termo fervor é o estado daquilo que ferve, né? Algo que está fervendo, está relacionado a fogo. Né? Então, a oração fervorosa não é aquela oração fria, não é aquela oração desanimada. Quando a Bíblia diz que Elias orou com fervor, é porque Elias orou com muita intensidade, com muito quebrantamento. Ele se entregou completamente na oração, ao ponto que foi ouvida a sua oração por Deus. Então, você que está nos assistindo aí em casa, precisa entender isso, que há uma necessidade de orarmos com intensidade, com esse fervor, com esse coração aquecido. Eu acredito que não há nada mais desagradável, pastor Jefferson, evangelista Eliel, de que ouvir uma oração fria, uma oração sem fervor, né? Aquela oração, principalmente se for intercedendo por alguém. Já imaginou alguém orar por outra pessoa que está doente e ela mesma não acreditar, não ter fé, aquela oração desanimada, né? Na verdade, tudo no culto que não é feito com fervor é desagradável, seja a pregação, se não é fervorosa, é desagradável, seja a oração, seja o que for. Então, eu acredito que esse fervor é algo indispensável, né? Nós que temos uma vida de comunhão e de oração com Deus, precisamos buscá-lo com muita intensidade, com muito zelo, com muita instância, né? Como diz também a palavra. É interessante, permita pegar um gancho, como diz a história, na sua fala, em relação à oração de fervor, porque existem palavras que estão relacionadas, que são sinônimo, porque o fervor está relacionado ao entusiasmo. Isso, exatamente. O fervor, ele está interligado a uma dedicação. Então, quando eu oro com dedicação, quando eu oro com entusiasmo, isto traz um dinamismo na intercessão. Sim. Dá um tempero, dá uma visão maior, não é? Quando a gente intercede com uma dedicação,
com entusiasmo. Isto dá mais ênfase, embeleza até a intercessão, pastor Jefferson. Quando nós oramos, quando nós intercedemos com fervor, dá um brilho, dá uma visão ampla na intercessão, porque o entusiasmo, ele embeleza, ele traz um embelezamento na intercessão que nós fazemos em favor de alguém. É bem interessante quando o ministro Josiel falava que quando se intercede sem fervor, eu entendo assim, fica sem sentido. É verdade. Uma coisa sem gosto. Não tem sentido, porque orar sem entusiasmo é orar sem propósito, é orar só por orar, é o orar de forma repetitiva. Então, quando você ora de forma entusiástica, você expõe o seu sentimento no interior, sentindo a necessidade do outro. E ainda inspira a fé naquele que está recebendo Inspira a oração, a fé. né? Positivo, positivo. O senhor disse uma coisa interessante, e ainda inspira a fé naquele que está recebendo a oração. Eu me lembrei que eu acho que eu já comentei aqui no programa de intercessão, mas faz muito tempo, né? E os senhores falando agora, eu me lembrei. Nós tínhamos um auxiliar de trabalho na nossa época, não sei se o senhor alcançou, é provável que o senhor tenha alcançado, né? Nós não somos tão, mas nós já temos alguma estrada rodada. Né? É verdade, pastor. Mas eu creio que o senhor lembra do auxiliar da Simão Odilon Dumas. O Odilon Dumas, ele passou muitos anos esperando o batismo com o Espírito Santo. Muitos anos. E fazia cerca de 45 anos ele batendo na porta, pedindo a Deus que Deus lhe batizasse com o Espírito Santo. Era um anelo maior do seu coração, o desejo da sua alma. Mas o tempo foi passando e eu acho interessante que ele nunca deixou apagar essa chama, este fervor, este desejo de receber o batismo com o Espírito Santo. De vez por outra, o irmão Odilon Dumas, ele era hospitalizado, ele era socorrido. E houve algumas ocasiões, né, que ele recebeu a visita de alguns irmãos e quando olhou para ele, o quadro dele, aí julgou assim, esse aí já não volta mais, né? Então, fizeram uma oração por ele a Deus. A oração foi tão sem fervor, tão sem graça, tão sem fé, tão sem entusiasmo, como o senhor falou. Senhor, faz a tua vontade na vida do teu servo. E ele entendeu que se faz a tua vontade na vida do teu servo, era que ele estava orando sem fervor, sem esperança de que ele não ia mais sair dali. Vamos dizer assim, faz a tua vontade, vamos dizer assim... É o final. É o final, né? É o final. Mas aí ele disse, aí quando terminaram de orar, ele fez, irmão, eu não vou morrer agora não. Jesus ainda não me batizou com o Espírito Santo. Eu não vou morrer agora não, né? Jesus ainda não me batizou com o Espírito Santo. Quer dizer, ele conservava a chama acesa no coração do desejo pela resposta de Deus. E o resultado é de Deus, que Jesus ouviu a intercessão, o fervor, a oração do nosso irmão auxiliar Odilon Dumas, e Jesus batizou ele com o Espírito Santo depois de 45 anos esperando. E um dos obreiros antigos, e é possível que ele esteja me ouvindo agora aqui, disse que um dia vinha com ele no carro, um Fusquinha, com alguns irmãos, e ele disse para o motorista assim, ô meu filho, encosta esse carro aí, que eu estou cheio de Deus. Amém. E disparava em mistério e falava em línguas estranhas. Foi um momento muito maravilhoso. Quer dizer, como o senhor disse, a oração com fervor, ele inspira fé no coração daquele que precisa, né? E vamos orar aí, Jesus, faz a tua vontade na vida do teu servo, aquele negócio aguardo, sem nenhuma esperança de vitória. O irmão que está lá diz, meu pai, estou acabado. Correto. Jesus vai me levar a mim. É interessante, pastor, porque uma das características, podemos dizer assim, da identificação da oração fervorosa, professor Josiel, é a expressão verbal, aquilo que procede de dentro. Não sei, não tem assim a sua experiência, né? Eu li um livro sobre Samuel Morris, o homem que orava. Era um africano, um jovem africano, passava os dias de oração. E naquela biografia, achei interessante,
que uma das suas expressões era como que o fundamento da sua oração era aquilo que procedia do seu interior. Então, a oração fervorosa, ela pode também estar atrelada à nossa expressão verbal. Como eu me expresso na minha oração, ou a forma da oração. Isto é fundamental. E o senhor falou uma coisa interessante, que é algo que brota de dentro do interior. Não é algo apenas produzido pela mente. É um desejo que parte de dentro do coração do intercessor. É aquela vontade de ver a resposta. Não é simplesmente, não é simplesmente orar por orar. Isso. É orar para ter resultado. Resultado. É orar como Paulo, né? Paulo, ele pregava, eu acho interessante quando ele fala lá aos Coríntios, ele diz assim, parece que no capítulo 9, versículo 16, é interessante assim, eu só quero juntar uma coisa com a outra para trazer uma ideia, mais ou menos, de como é a oração com fervor. Ele diz assim no versículo 16 do capítulo 9, ele fala acerca da evangelização, ele diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Aí ele diz assim, e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Aí ele diz assim, versículo 19, porque sendo livre para com todos, firme servo de todos para ganhar ainda mais. Ele diz no versículo 20, firme como judeu para os judeus para ganhar os judeus, para com os que estão debaixo da lei, como se estiver debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Para com os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Firme como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Firme tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então vemos aqui que Paulo ele aqui não revela assim, tanto uma oração, mas era um fervor na evangelização. Ou seja, ele tinha o desejo de não apenas pregar por pregar, mas para pregar para obter resultados. A oração com fervor é mais ou menos isso, né? Você ora não apenas por orar, nem para dar uma satisfação a você mesmo que está orando ou a alguém, mas você ora para ver resposta. Você ora para ter resultado. Você ora para ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Nós queremos abrir já um parêntese aqui e dizer aos nossos irmãos em casa que certamente Deus marcou este encontro para dizer a você que está querendo que você tome uma posição na intercessão e parta para interceder com vontade de receber a resposta. Não é? Nós vamos ver aqui alguns exemplos, dá vontade da gente comentar tudo, mas é porque o assunto realmente ele é empolgante, né? Intercedendo com fervor, fervor na intercessão é indispensável para a vida do intercessor. A diligência, a intensidade, a atitude enérgica e o ânimo redobrado, nós sabemos que são alguns sinônimos que equivalem à palavra fervor. Portanto, quais seriam alguns exemplos bíblicos que poderíamos referir e imitar na prática da intercessão fervorosa, evangelista Jaziel? Muito bem, pastor. Na Bíblia, nós encontramos vários exemplos. Já citei Elias, né? Não há dúvida de que ele era um homem fervoroso, e Tiago 5:17 afirma que ele orou com fervor, em algumas versões diz com instância. O senhor até destacou aí algumas palavras muito importantes, né? Como diligência, intensidade, ânimo redobrado, né? Que tem tudo a ver com a oração fervorosa. Mas eu gostaria de acrescentar, né? Na Bíblia nós temos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, estes exemplos. E eu queria me referir aqui à vida de Paulo. O senhor fez menção sobre Paulo, e eu me lembrei de um texto que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, que na nossa revista e corrigida está assim: orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Este mesmo versículo, na versão da Bíblia, NVT, está da seguinte forma: noite e dia oramos por vocês com fervor. Então veja que esta oração abundante, dia e noite aqui, mostra que Paulo ele era um homem fervoroso na oração. Inclusive, é um dos apóstolos que mais nos instiga, nos incentiva a orar sem cessar, a orar sempre, né? Efésios 6:18, orando em todo o tempo.
Então, Paulo, eu posso dizer sem sombra de dúvidas de que ele foi um grande exemplo de um homem de oração, de um homem que tinha um coração aquecido pela chama do Espírito Santo. E quando a gente fala sobre fervor na oração, eu creio, pastor Jefferson, evangelista Eliel, que a falta de fervor está relacionada à frieza espiritual, ou seja, quando o crente espiritualmente não está bem, quando ele esfria espiritualmente, a sua oração vai ser fria também. A sua oração não vai ser aquela oração com graça, não vai ser aquela oração com fé, com intensidade, né? E aí a gente vê que, inclusive, na vida de Timóteo, né, Paulo teve uma preocupação em um certo momento, né, porque Paulo percebeu que ele não estava com a mesma chama do início do seu chamado. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 6, quando Paulo diz assim, reavives a chama, o dom que há em ti. Reavives, né, ou desperte. Tem versão que está desperta, atualizada diz reavives. É como se a chama no coração de Timóteo estivesse diminuindo. E quando isto acontece, quando essa chama vai diminuindo, quando vai perdendo a inspiração, quando a vida espiritual vai esmorecendo, a oração também vai sofrer. Ou seja, a nossa vida de oração é um reflexo daquilo que realmente nós somos na nossa vida espiritual, na nossa vida de intimidade, de comunhão com Deus. Se a sua oração está fria, é um sinal de que a sua vida espiritual em um todo também está fria, né? Está precisando de um reavivamento. Está precisando fazer o que Paulo disse a Timóteo, reavive a chama, né? Reavive a chama, né? Então, que nós possamos seguir o exemplo de Paulo. Paulo orava com intensidade, porque o texto diz, orando abundantemente dia e noite. Então, eu posso dizer que Paulo é um grande exemplo, além de muitos outros que nós temos na Bíblia. É interessante a colocação do companheiro ministro Josiel com respeito aos exemplos da intercessão fervorosa. Eu posso assim também reiterar, companheiros, de que existem momentos que nos levam a entrar nessa dimensão da intercessão fervorosa. Observe que geralmente os melhores hinos foram escritos em oração. Em tribulação. Tribulação. É. Os melhores hinos foram escritos em tribulação. Os hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, subtende-se que o despertar do fervor, do interesse, muitas vezes são gerados por grandes necessidades. Sim. Um momento. Grandes necessidades. São momentos que Deus proporciona, Deus cria na nossa vida ou de alguém, para despertá-lo para o princípio da oração fervorosa, intercessória. Eu tive, pastor, permita-me contar aqui um exemplo. Claro. Eu estava novo de casado, achei interessante isso. Desempregado, novo de casado, a esposa ficou grávida, sem convênio, sem dinheiro. Ela tinha mais ou menos o quê? 4 meses de gestação do nosso filho Lucas Camuel. Mais ou menos às 3 da manhã, ela fez, filho, eu estou com uma dor. Eu disse, vai passar. Aí, poucos minutos ela fez, filho, não aguento mais. Eu disse, aí me levantei. Quando eu olhei para ela, minha esposa é branquinha, como os senhores conhecem, estava verde. Pastor, me deu assim um quinturão, caí de joelho no pé da cama, coloquei a mão na barriga dela e disse, Deus, tu me desse uma esposa, me prometesse um filho, e tu vai levar minha esposa e meu filho, eu não aceito. Aí eu disse, em nome de Jesus, dor maligna, sai. Ela fez assim, ai, e apagou-se. Eu disse, morreu. Mas não morreu, ela anestesiou. E eu fui deitar. Quando amanheceu o dia, estava a esposa no fogão, fazendo a comida. Glória a Deus. Ou seja, uma necessidade gerou uma intensidade da intercessão. E é interessante também, irmão Josiel,
pastor Jefferson, companheiros, há uma expressão lá em 1 Samuel, capítulo 7, eu achei interessante, que é exemplo de uma intercessão de fervor, com uma intensidade, em virtude de uma necessidade. 1 Samuel, capítulo 7, eu quero compartilhar esse texto com os nossos amados irmãos, não é? 7, versículo 7 e 8. 1 Samuel 7, 7 e 8 diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram. É interessante, temeram um problema, crise, afronta, perseguição, por causa dos filisteus, pelo que os filhos de Israel, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar. É interessante aqui o texto. A intensidade, foi gerado um conflito, uma situação conflitante. Aí o povo foi levado por um sentimento de buscar a Deus, mas buscar com intensidade, buscar com fervor, buscar com dinamismo. E a palavra-chave aqui é: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então, que coisa interessante é este ponto que foi aqui trazido para esse momento de reflexão sobre a oração fervorosa. Então, este texto, como os demais, são de suma importância para nós, que soma nesse aspecto. Foi gerada uma situação, um conflito, o povo sentiu a necessidade, para não ser escravizado pelos opositores, foi pedir socorro a quem? A Deus. E a resposta foi essa: não cesse. O profeta disse ao povo: não cesse, vamos clamar. Resultado, Deus mandou trovão e os filisteus foram aterrados e o povo de Deus teve uma grande vitória. Nós vemos aí vários exemplos, né? Nós temos vários exemplos, temos o exemplo de Josafá, né? Ana, diante daquela dificuldade, né? Ele reúne toda a congregação de Judá, todo o povo, né? Para jejuar, porque se levantou uma grande nação, uma multidão que se reuniu contra ele e estava muito próximo. Então ele reúne todo mundo, convoca um jejum e clama ao Deus dos céus, né? Dizendo: Senhor, porventura não és tu Deus nos céus, e na tua mão não há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aí ele começa a mostrar a Deus as promessas que Deus tinha feito, não é? E mostrando que Israel não era algo que surgiu do acaso, era semente de Abraão, o amigo de Deus. E chega um momento na vida de Josafá que diz assim, no capítulo 12 de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, ele diz assim: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. É verdade. E aí veio a resposta de Deus para aquela intercessão. É interessante, pastor, foi aqui falado a princípio, que era a oração avivada, a oração renovada, ela está revestida do propósito. Como eu estou orando? Que forma eu estou orando? É interessante que Josafá, pastor, aproveitando a sua palavra, ele expôs: olha, Senhor, não tem saída, mas os nossos olhos, propósito, estão em ti. Nós somos crentes. Nós somos crentes, é verdade. Existe uma saída em Deus. É verdade. O senhor lembrou Ana, né? Ana era um caso perdido praticamente, né? E ela estava sofrendo muito, mas aí ela foi... Orou, né? Orou intensamente, com fervor. Intensamente. Inclusive, ainda pegando um gancho aqui o que foi dito pelo evangelista Eliel, o momento fez com que Ana orasse com tanta intensidade. O momento era um momento de angústia, né? Ela estava sendo irritada, né? Provocada, né? Quer dizer, por Penina, né? Como diz o texto. Mas a Bíblia diz que ela se levantou e foi e orou abundantemente, com perseverança. E aí a gente lembra, né? O que a gente sempre... Eu via, inclusive, o evangelista Eliel no carro pensando isto, né? Que às vezes é numa sala de um hospital, numa enfermaria, em um bloco cirúrgico,
onde as pessoas oram com mais intensidade. É verdade. Onde se é feita as orações mais sinceras, mais confiantes. Porque é naquela hora que você está precisando de um socorro, de uma intervenção divina. Eu já tive essas experiências, né, em momentos de pessoas da família estar enferma e a gente se sentir mais despertado, impulsionado a crer, a orar com intensidade, né? Porque um dos inimigos da oração, pastor, geralmente é o cansaço, a falta de fé, o desânimo, né? São inimigos que às vezes só se manifestam na hora da oração, né? O desânimo, às vezes você termina ficando desanimado enquanto não orando, mas tem momentos, né, como este que Ana viveu e como Elias, como Paulo, como tantos outros, como Daniel, o profeta Daniel também, em meio ao perigo, né? Ele estava sendo proibido de orar, mas a Bíblia diz que ele foi ao seu quarto e orou. Então o momento parece que realmente nos impulsiona a crer mais, a buscar mais a Deus. Então isso é muito importante a gente destacar. E voltando aqui para a história de Ana, para concluir a minha fala, Ana realmente foi um exemplo porque ela só saiu do altar da oração quando teve uma resposta. Interessante, o evangelista Eliel me fez voltar ao passado, né? E a sua fala também. Eu estive cooperando com o pastor no sertão, ali na cidade de Cabrobó, e meu menino Wesley era bem novinho ainda quando nós fomos para o sertão, e houve um momento que ele ficou doente, estava doente, né? De repente ele foi desmorecendo, ele ficou sem respirar, tupiu ali, ficou sem respirar, e ele foi ficando roxinho, a cor dele foi mudando, foi ficando roxinho, ele desfaleceu nos meus braços. Aí eu levantei ele para o céu e disse: Senhor, daqui para Salgueiro dá 70 quilômetros, daqui para Petrolina dá quase 200. Não vai dar tempo para eu levar ele para o hospital. E já é tarde, o horário não ajuda. Tem misericórdia, repreenda este mal, traga meu filho de volta. De repente ele espirrou e foi voltando a cor, foi voltando, a respiração voltou, e ele foi recobrando o ânimo, a cor, e ele retornou. Mas ele ia embora mesmo, estava indo embora. E naquele momento, como o senhor disse, a ocasião, a dificuldade, Deus cria uma situação, né? Isso. Para nos levar a interceder com fervor. A gente sabe que meu avô costumava dizer que o crente ele não deve deixar só para orar no momento quando a coisa aperta. Ele já deve vir uma vida de oração. Porque quando vem a dificuldade, fica mais fácil de você, ele dizia assim, esticar o badoque. Tem reserva, né, pastor? A reserva da oração. É verdade. Ele fazia esticar o badoque. O badoque é aquele estilingue, né, que você virava. Aí você queria alcançar algo mais longe, aí você dava uma puxada aqui. É verdade. Né, e soltava. Aí meu avô, na linguagem dele, né? Ele dizia, tem hora que aí fica mais fácil você esticar o badoque, você já tem a prática, você já vem intercedendo. E eu quero aproveitar o momento, estamos falando desse momento tão importante, e certamente nós temos pessoas que estão precisando de um socorro da parte de Deus, urgente. E você que está aí passando por essa luta, por essa batalha, por esta aflição, você que tem um filho que está num momento difícil, tomou um rumo diferente, o seu esposo, você que está com a sua esposa aí, talvez enferma no hospital, ou um parente no hospital, ou um filho que enveredou pelo caminho das drogas, por caminhos errados, algum membro da sua família, ou quem sabe você mesmo já está desistindo de tudo diante da situação, você chegou a esmorecer, a esfriar na fé, como foi falado aqui, a falta de fervor na vida do crente leva ele, isso reflete na sua vida de oração, né? E Paulo diz, escrevendo Tessalonicenses, ele diz assim, não extingais o Espírito. Isso, não apague o Espírito, né? Não apague. E a Bíblia diz ainda, Paulo dizendo, escrevendo a Romano, ele diz, sede fervorosos no Espírito, né? Então, é possível que você já esteja esmorecendo, sua oração já não tem mais força, ou talvez não tenha mais nem força de orar, não está mais nem orando como deveria, já perdeu a fé, está perdendo a fé, perdendo o ânimo, olha para um lado, olha para o outro e arriou as armas, mas Deus te fez ligar a televisão aí, Deus lhe fez lhe conectar aí o celular e agora chegou o momento
nós vamos estar orando a Deus para que o Senhor, Ele possa operar o milagre na sua vida. Amém. Agora. Assim seja. Amém? Glória a Deus. Você que está precisando de um socorro de Deus urgente, nós vamos fazer uma oração agora a Deus e gostaria de convidá-lo para juntos levantarmos a nossa voz em oração, rogando para que Deus venha intervir nesta situação que você está passando agora. Evangelista Eliel, o senhor pode nos levar em oração juntamente com os nossos irmãos que estão precisando de um socorro da parte de Deus, alguns irmãos que estão fazendo seus pedidos aí agora através das redes sociais. Vamos estar clamando ao Senhor com fervor, não é, para que Deus dê vitória aos filhos de Deus. Amém, pastor. Vamos estar suplicando ao Senhor. Glória a Deus. Por sinal, com uma oração fervorosa. Fervorosa. Ministro Josiel? É isso mesmo. Uma oração fervorosa. Eu quero unir a minha voz à sua voz neste momento. Glória a Deus. Ore conosco. Glória a Deus. A súplica com rogos ao nosso Pai. Senhor nosso Deus, Pai celestial que estás nos céus, neste momento, Senhor, subimos ao trono da Tua graça. Aleluia. Para pedir, para suplicar e intervir a favor desta pessoa que necessita de um auxílio, de uma ajuda Tua, Pai Celestial. Tu és o Senhor que tens o interesse maior em preservar a nossa vida. Tu és o Senhor que tem cuidado piamente de cada um de nós e nós cremos perfeitamente em Ti, Senhor. E é por isso que estamos Te suplicando com esses rogos de forma extensiva a favor desta pessoa que está no leito do hospital, que está no seu leito em sua casa, Senhor. Deus, visita esta família agora, talvez, Senhor, em uma prisão, Pai, ó eterno Salvador, talvez deprimido, Senhor, Pai, ou alguma síndrome em sua vida. Eu te peço com rogos e súplica no Teu nome, aleluia. Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus soberano, e é por isto que nós Te clamamos neste momento, Senhor, por esta vida. Faz o milagre, faz a obra para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui, está agindo aí também na sua vida. Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar com as perguntas, né? Está gostoso o assunto, porque realmente o assunto ele é muito empolgante e isso realmente nós precisamos. Nós não podemos deixar apagar o fervor em nosso coração. Né? Não apague o espírito. Vá à luta, lute com Deus. Não aceite de forma alguma ser vazio, não aceite. Eu sei que estamos vivendo num momento muito difícil. O Senhor Jesus, Ele disse que nos últimos dias, uma das características também que antecederia a sua volta era que o amor de muitos esfriaria. Né? Mas eu sei que existem muitos outros versículos que podem se cumprir na nossa vida. Né? Além do esfriamento do amor, existe ser de fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Né? E você não pode deixar de forma alguma essa chama apagar no seu coração. A recomendação bíblica é que sejamos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, não é? Como já dissemos em Romanos capítulo 12 e o versículo 11. Será que a Bíblia fala de alguma intercessão rejeitada pelo Senhor por ser uma oração fria, vazia, desinteressada e sem ardor espiritual, Evangelista Eliel? Pastor, é uma pergunta bem pertinente, né? E apropriada para este momento, para talvez até tirar algumas dúvidas que alguém tem a esse respeito. Existem algumas afirmações no Antigo Testamento e etc., com respeito a comportamentos de pessoas onde os mesmos procuraram suplicar a Deus. E o próprio Deus disse que não orasse. É interessante isto. Há uma expressão, por sinal, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, versículo de número 16. É interessante nós lermos esse texto para que os amigos, as pessoas possam compreender e entender. Diz assim:
Diz Jeremias 7,16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Muito forte. Muito forte. Uma expressão fortíssima, em virtude de uma prevaricação, de uma falta do cumprimento do dever sagrado diante de Deus. A nação de Israel, os eleitos de Deus, o povo pelo qual tinha o depositório do oráculo da revelação, tinha perdido esta essência, pastor Jefferson, ministro Josiel. Tinham perdido essa essência. E, por sinal, no capítulo 7 de Jeremias, eles tinham o templo como um amuleto. Templo do Senhor, achando que, pastor Jefferson, por ter o oráculo do templo, seria o suficiente para Deus minimizar as situações que eles estavam. E não era o templo. O problema estava no coração das pessoas. Coração. O problema estava no interior das pessoas, onde Deus se utiliza aqui do profeta Jeremias para reivindicar esse direito. Isso. Jeremias, não ores por eles, não faça intercessão, não clame por eles, porque eu não ouvirei. Imagina, Deus rejeitando uma oração de um profeta, em virtude de um comportamento, de atitudes de pessoas descompromissadas com Deus. Porque para ter, pastor, uma oração de fervor, é preciso compromisso com Deus. Sim. Independentemente, né? É indispensável. E aqui Deus diz ao profeta que não ore e nem clame por eles, porque a oração não será ouvida. Que Deus possa ajudar a cada um de nós, a você que me escuta neste momento. Deus quer ouvir a sua oração fervorosa, agora com comprometimento. Amém. E acrescentando o pastor Jefferson, enquanto o evangelista falava, eu me lembrei do que está em Isaías 59, verso 1 e 2, onde, fazendo um paralelo aqui com a fala do evangelista, né, Israel, por diversas vezes, né, provocou a ira de Deus, pecou contra Deus, e a gente vai ver que a maioria das vezes que a Bíblia mostra Deus rejeitando a oração, está relacionada à postura desse povo, ao pecado, né, à rebelião contra Deus. É verdade. E é isso que diz Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. E geralmente a gente só lê esse verso. Mas o 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, em que momento Deus não ouvia Israel? Quando Israel estava em momentos de iniquidade, de pecado, de indiferença para com Deus. Eu imagino como era a igreja, por exemplo, em Laodiceia, né? Lá no Novo Testamento, em Apocalipse 3, fala da igreja em Laodiceia, que era uma igreja que a Bíblia não aponta nenhum pecado, assim como as outras. Aparentemente, você não encontra nenhuma repreensão. Mas qual era o problema? Frieza espiritual, indiferença com as coisas espirituais. E ao ponto que Jesus já não aguentava, já não suportava aquela igreja. Imagino que quando eles oravam, era uma oração, né, que era repugnante aos ouvidos do Senhor Jesus, ao ponto que ele disse que queria vomitá-los, né? Era uma igreja morna. Então nós não podemos cair nessa situação, porque um crente frio, a sua oração é fria, e isto vai ser algo insuportável aos ouvidos de Deus e não haverá resposta. Isso me lembrou aquele versículo em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, quando Deus ele responde à oração de Salomão, dizendo que o seu ouvido estaria atento à oração que se fizesse naquele lugar. Aí ele diz aqui no versículo 14, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, né, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que ser realmente um arrependimento sincero. Me permita, pastor, somar com esse texto, que a conversão aí é a mudança de mente
e de comportamento. E de comportamento. Era isso que Deus queria com o Isso aí. povo. Isso aí. Então, fica aí o alerta, né? Para quem deseja orar com fervor, tem que mudar a mente e o comportamento. É verdade. Tem que se enquadrar dentro dos propósitos divinos. Mas nós temos ainda aqui, o tempo está acabando, irmão. A gente só falta 10 minutos para terminar o nosso programa. Meu Deus, começou agora, pastor. Ele quer fervor, né? Amém, glória a Deus. Estamos amém. falando sobre fervor na oração e realmente passa rápido, né? Porque quando verdade. começa a esquentar, a coisa fica boa e passa rápido. Mas nós temos ainda uma outra pergunta aqui, que gostaria de compartilhar com os nobres ministros. A Bíblia encoraja os intercessores a levantar as mãos cansadas e dobrar os joelhos desconjuntados, ali em Hebreus 12, 12, né? Por certo, essa é uma referência e uma intercessão que resiste às adversidades e torna a prática da intercessão fervorosa. Quais são os elementos da vida cristã que se opõem ao fervor na intercessão, evangelista Eliel? Muito bem, pastor. Que se opõe ao fervor, nós podemos citar, eu até disse aqui, tem alguns inimigos que só se manifestam na hora da oração. Cansaço, o sono, né? Às vezes até o joelho que dói, o corpo que dói, o telefone que toca. Eu vinha para cá... A visita que chega. A visita que chega, a criança que chora. É verdade. E eu vinha para cá pensando o seguinte, hoje existe um dispositivo nos telefones, né, celulares, né, que é o modo avião. O crente, para entrar no altar da oração com fervor, ele tem que entrar no modo avião, tem que se desligar de tudo. De tudo. Ele tem que ter uma conexão direta com os céus, senão ele não vai conseguir. É verdade. E acrescento ainda, além disto, ele precisa da ajuda do Espírito Santo. Paulo diz em Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, né? Que aí é maiúsculo, é o Espírito Santo. Ou seja, aquela oração que procede do Espírito Santo, que Paulo, inclusive, diz lá em Romanos 5:26, que tem hora que a gente não sabe orar, mas o Espírito Santo nos ajuda. Então, esta oração no Espírito, ela nos faz fazer uma oração fervorosa e com mais eficiência naquele momento que a gente mais precisa. Ministro Josiel e os demais telespectadores, pastor Jefferson, é fundamental esse ponto. Quais os elementos que contribuem para a falta do fervor na oração? É fundamental isso. Por quê? Porque vivemos um momento em que as pessoas não têm mais tempo para nada. A sobrecarga, companheiro, está atingindo, eu entendo, pastor Jefferson, ministro Josiel, demais telespectadores, que é uma ferramenta da pós-modernidade que tem trazido situações delicadas para muitos crentes, onde eles não percebem, não têm a sensibilidade de que a sobrecarga e a falta de tempo é um fator preponderante para minimizar o fervor espiritual na oração. Exatamente. Não tem tempo, o cansaço, como o senhor falou. A distração com outras coisas. O entretenimento, né? O entretenimento. Isso. Aí eu subentendo assim, não sei se os senhores, os mestres podem concordar comigo, que é uma arma maligna. Não é verdade, pastor? Porque que queira ou não, tira o crente, tira o cristão do foco. É porque a oração hoje ela tem um concorrente muito forte, né? Que é exatamente o entretenimento, as redes sociais. O celular hoje, você tem tudo ali. E o que o senhor falou, tem que botar no modo avião. Modo Eu avião. me lembro que na minha época de jovem, quando eu ia orar, eu tirava o relógio do pulso. E de tanto orar, tirar o relógio do pulso, eu não uso mais nem relógio. Porque você tem que demorar com Deus. Não é só chegar e... Eu preciso disso, papai. Não, calma. Jesus disse, né, pastor, entra no quarto e fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta, tem que ter tempo para a gente conversar. É verdade. E realmente hoje nós não temos mais não estamos sabendo administrar todas essas atividades, todos esses entretenimentos, porque se o intercessor ele souber administrar direitinho, ele vai encontrar tempo para tudo. Vai encontrar tempo para tudo. Só que hoje as redes sociais, com vídeos, e infelizmente aqui o Instagram, ele tem uns vídeos curtinhos e muita foto e muita coisa, e a pessoa fica ali para quando pensar que na hora foi embora, e o tempo foi embora, e na hora que vai orar, já está cansado, já está enfadado. É verdade. Aí de duas palavrinhas para Jesus, já está dormindo.
Às vezes a mente fica vagando, não A sabe mente nem o que está fica orando. vagando. E quando vai orar ainda vem um bocado de pensamento, então eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que resolver aquilo. É verdade. Então, realmente é um caso muito sério. É sério, muito Isso aqui é de assunto só para um programa. Mas É verdade. estamos finalizando, mas gostaríamos de concluir o programa com mais uma pergunta. A gente sabe que esse programa, semanalmente, ele desenvolve temas que motivam o intercessor a orar, né? Por isso, gostaríamos de saber quais são as características da oração fervorosa. Muito bem, pastor. Rapidamente aqui, uma das características que eu diria da oração fervorosa é a perseverança. Se você é um crente que gosta de orar com fervor, você tem que ser persistente, porque tem hora na oração, às vezes a gente começa uma oração e nem sempre a gente começa com aquele entusiasmo, né? Mas quando se persevera na oração, o coração vai se aquecendo, né? A alma vai se alegrando, né? Muitas vezes é assim, no início de uma oração, nem sempre você sente, vamos dizer assim, aquela presença gloriosa, aquela manifestação. Mas quando você persiste em orar, os céus parece que vai se abrindo, né? Parece que o véu vai se abrindo aos poucos, a mente vai se abrindo, o coração, as palavras vão chegando, o Espírito Santo vai nos direcionando. Então, eu destacaria, pastor, a perseverança. Que orar com fervor, persevere na oração. É interessante esse princípio da intercessão fervorosa como o que caracteriza o fervor na oração. Eu poderia, pastor Jefferson, ministro Josiel, um princípio tão simples. Eu tiro por mim. Isso é algo pessoal. Eu acho que, para mim, o momento mais gostoso da minha oração é quando eu molho o rosto com lágrima. Claro. Eu me sinto, pastor Jefferson, companheiro, eu me sinto bem quando eu entro em contrição com Deus, numa intensidade íntima, que eu percebo as lágrimas quentes rolarem nos olhos. Aí eu me derramo, aí eu me quebranto. Então eu entendo que quando a gente se entra nessa dimensão da intercessão fervorosa, como um princípio fundamental que é o rosto, molhar o rosto, molhar a roupa, molhar o lenço. Por sinal, pastor, eu sinto assim falta daquelas mães antigas que andavam com a toalhinha. Dentro da Bíblia. O senhor se lembra, ministro? Lembra disso? Sim. Uma toalhinha no círculo de oração. O que eu entendo isso? Eram mulheres que oravam, que intercediam com fervor pelo pastor, pelo ministério, pela família, pela sociedade. Imagino eu, diz a Bíblia que Deus está atento até às nossas lágrimas. Então, sim, como é bom uma intercessão com lágrima. Então é fundamental o choro na vida do crente. Glória a Deus, não é? Isso é verdade. Isso agora me fez voltar ao passado, porque naquela época, quando nós jovens, né, tínhamos mais tempo para estar no ciclo de oração pela manhã. Eu lembro, hein? Aquele tempo. Eu lembro, pastor. Né? A gente chegava muito cedo no ciclo de oração. Eu quero aproveitar e dizer a você, jovem, que aproveite esta oportunidade, né? Você que está desempregado, eu sei que tem que procurar emprego, mas vez por outra, aproveita, vai lá no ciclo de oração. Nós temos, a nossa igreja, nós temos ciclo de oração que começa de 9 da manhã, 7 da manhã, até tem uns que começam de 5 da manhã. Eu lembro que eu começava o ciclo de oração de 5 horas da manhã, né? Chegava lá cedo, dobrava o joelho e orava até, quando batia na campa de 11 horas, quando levantava da oração, de 11 horas, né? E a gente ficava ali buscando a Deus, as vigílias, e a gente via que quando terminava a oração, que se levantava, o chão estava todo marcado de lágrimas. Né? E suor. A oração era tão intensa que o corpo ficava molhado de suor. Não era simplesmente por conta do calor, porque não tinha ar-condicionado, não. Às vezes o ventilador está em cima. E quando vem a graça de Deus, aquece o coração da gente, é algo que realmente impacta, né? E nós sentimos realmente esta necessidade e cremos que hoje nós somos o resultado também daquele período de oração que nós vivíamos na presença de Deus. Com certeza. Que Deus abençoe, que os irmãos possam aproveitar a oportunidade. Se a sua oração perdeu o fervor, se você perdeu aquela intensidade para estar na presença de Deus, não aceite isso. Não aceite ser frio. Não aceite ser um crente morno. Não aceite ser um crente acomodado.
não aceite orar sem sentir a presença de Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, não aceite orar sem falar em línguas estranhas. Se você faz tempo que não fala em línguas estranhas na presença de Deus, você precisa buscar o renovo de Deus. Não aceite ser um crente que não prega, que não ora, que não canta, que não visita. Não aceite ser vazio. Não aceite. Por quê? Porque Deus está à disposição de Deus. Deus está à disposição. Naquele livro Espada Cortante, existe ali a parábola da cachoeira, me lembrei agora, de Rolando Boyer, e ele fala da parábola da cachoeira, que a cachoeira de Paulo Afonso passou tanto tempo, né, a cachoeira derramando água e ninguém nunca aproveitou, até que um dia alguém soube aproveitar aquela água toda e fez. E hoje nós somos abençoados, né? Temos energia aí para todo o Nordeste, porque alguém soube aproveitar. E o Espírito Santo está derramado. Né? Jesus está, ele disse, rogarei ao Pai, ele enviará o outro Consolador, está aqui conosco, né? A presença de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus, o amor de Deus, está tudo à disposição da gente. É verdade, pastor. Não é? E João diz assim que Deus não dá seu Espírito por medida. Ou seja, é abundante. É abundante, a graça é abundante, não é? A multiforme graça de Deus é abundante para nós. Então, tem tudo à disposição. Eu penso às vezes que Deus, ele fica olhando assim, por que esse cara está querendo? Porque está perdendo tanto, eu tenho tanto para dar e esse camarada aí está tão acomodado, o braço cruzado, tão distante. Não fique tão distante. Escute a voz do Senhor falando nesta tarde, chegue mais perto, se aproxime, intensidade na oração. Queremos agradecer ao evangelista Jaziel Marques pela oportunidade de estar conosco aqui no programa Intercessão. Amém, pastor Jefferson, eu quem agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a sua pessoa, né, que foi um prazer estarmos aqui falando desse assunto tão maravilhoso e até sendo despertado a orar mais, com mais fervor, com mais intensidade. Sentimos a presença de Deus aqui, foi uma honra estar com o senhor, com o evangelista Eliel. E aproveito para saudar a toda a igreja aí da área 67, mandando um abraço aos nossos irmãos aí em Terminal Guararapes e demais congregações. Maravilha, né? Também o evangelista Eliel Alves, ou Eliel Xavier, né? Amém, pastor, é verdade. Eliel Alves Xavier, né? Alves. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pastor, eu agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar, né, somar com os senhores nesta tarde tão preciosa. E por que não agradecer ao meu pastor, nosso pastor, ao anjo da igreja, por nos facultar essa tão rica e oportunidade de poder estar compartilhando com você que nos escuta para aumentar a sua fé e a sua comunhão com Deus na intercessão. Também vai a minha paz aos meus irmãos, cooperadores, obreiros, da área 19, lá em Rio Doce. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus, rogando sempre as orações pelo nosso pastor e também por toda a igreja, para que o Senhor continue com suas mãos estendidas, incluindo também a nossa nação que muito precisa, né? Vamos orar então agradecendo ao Senhor. Evangelista Eliel. Amém. Assim oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, nosso Pai, obrigada por este momento, Senhor. Te suplicamos a favor de cada um de nós, os que nos ouviram, que estas palavras tenham frutos benéficos e frutíferos na vida de cada um, Senhor. Nos ajuda, abençoa o nosso pastor, o anjo da igreja, o pastor Ailton José Alves, os demais diretores, essa rede de comunicação, Senhor, estende a tua mão, Pai, e esta programação de bênção para as famílias e as pessoas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.